Entrei adiantada aqui, uns minutos. Oi, acho que eu entrei aqui um pouquinho adiantada, alguns minutos, 3 minutos. Vou esquentando aqui os motores. Também preciso saber se está tudo certo de áudio, se está todo mundo me ouvindo, se está bom o volume. Vamos ver. É, vou só esperar o organizador desse acontecimento, o Emiliano, entrar. Faltam 2 minutos. Não, 2 minutos. Esquentando aqui para ver se a gente. Na hora que ele entrar, a gente começa. Então, espero que vocês estejam bem aí de quarentena. Espero que esteja todo mundo quietinho em casa mesmo. Mas é difícil, né? Porque eu já estou aqui no quinto dia e é complicado você pensar que a perspectiva, quanto tempo a gente vai ficar, né? Então, não sei. Por enquanto, estou me sentindo nada aprisionada, assim. Ontem eu dei uma saída rápida só para ver ali o movimento da cidade enquanto eu fui comprar fruta. Voltei rapidinho e estou aqui um pouco tentando não pirar muito nessa coisa da indeterminação, né? O que vai acontecer com a gente, quanto tempo vai durar, e também evitando ficar muito pilhada nessa conferência de notícia e ao mesmo tempo que você tem que dar combate para essa falta de governo, e aí vai. Pois então, aí agora eu preciso saber, perguntar se está bom de vídeo. Então, vou começando aqui um pouco para dizer por que a gente pensou nesse tema. Eu, na verdade, o Emiliano propôs, eu aceitei quase que na mesma hora, e queria dizer que a escolha dessa fala, ela diz respeito a um assunto com o qual a gente já está ocupado aqui há bastante tempo, na escola em que eu leciono, que é a Escola de Arquitetura da UFMG, e a gente está pensando sobre esses padrões de lutas urbanas contemporâneas desde 2013. A gente resolveu chamar de arquiteturas da insurreição, porque a gente tinha uma atmosfera de insatisfação no ar, assim, a escola de arquitetura também vivendo um certo esgotamento do planejamento urbano. A gente tinha trabalhado há muito tempo com um observatório de política urbana, depois feito um plano metropolitano e entendendo que tinha alguma coisa
muito errada no modelo de participação da sociedade civil e tal. Então, a gente resolveu investigar historicamente quais tinham sido as situações de contestação dos planos urbanos, de planejamento. E aí aconteceu o dia 16 de junho, né? Daí a gente começou a fazer essa pesquisa que depois deu na organização de um grupo. Esse grupo se chama Cosmópolis e o Cosmópolis participou ativamente da organização de um movimento chamado Cidade que Queremos, depois se chamou Muitas, e o Muitas se filiou a um partido político para conseguiu eleger duas vereadoras, hoje tem um mandato coletivo chamado de Gabinetona, e desde então esse grupo de pesquisa está vinculado aos movimentos urbanos, a esse mandato coletivo. São vários professores, vários estudantes, e Belo Horizonte tem uma situação bem particular, que é a questão das ocupações urbanas, que recentemente a gente até fez uma contagem, diz que é possível rastrear ocupações urbanas nas periferias e no centro há 10 anos em Belo Horizonte, né? Então é um pouco isso tem sido a nossa prática de pesquisa, de militância, tudo junto, e também as nossas as nossas próprias participações, né, nos ativismos. Então, é com isso que a gente tem lidado na Escola de Arquitetura, que é também uma escola de ensino de urbanismo, com graduação, pós-graduação, mas o que eu vou fazer aqui hoje é um pouco tentar discutir esse momento, que é um momento planetário de muita contestação urbana e de impasses e complexidades na organização dos movimentos urbanos ao redor do mundo, mas eu vou tentar principalmente falar a partir de um lugar brasileiro e também latino-americano em alguma medida, né? Então acho que isso para mim é o que me interessa discutir aqui. Eu tenho certeza que vai ficar um vídeo super amador, porque é a primeira vez que eu faço isso e é ruim, assim, você fazer uma fala que você nem pode só olhar para o vídeo e nem pode só ler, porque eu estou super acostumado com esse ritmo de aula que eu vou alternando entre as coisas escritas e as falas, mas eu vou tentar aqui, acho que eu vou tentar fazer uma fala e depois eu vou me organizar para ler o que for sendo comentado ali e vou respondendo ou fazendo os comentários. Tomara que funcione, assim. O Emiliano me disse para fazer um preâmbulo, para dar um tempinho, eu vou fazer aqui mais uns 30 segundos de conversa e aí faço a fala, tá? Vou pedir para vocês comentarem ali, só para me dar um retorno se está funcionando de vídeo, se está funcionando de áudio para todo mundo. Eu imagino que esteja tudo certinho, assim, a gente testou mais cedo. Bom, então, de qualquer forma, vocês vão me dando um retorno e eu vou ajustando o que for necessário. Então, em primeiro lugar, eu queria partir de uma definição do que eu estou chamando de lutas urbanas. E uma definição bem curta, assim, para dizer que lutas urbanas são práticas espaciais críticas. Então, esse é o meu ponto zero desse debate aqui, né? E essas práticas espaciais, elas podem ser analisadas sob muitos pontos de vista, assim, elas podem ser escrutinadas, descritas, segundo diversas perspectivas. Eu poderia falar, por exemplo, da materialidade dessas lutas, ou discorrer sobre elas no seu plano de imanência, né? Poderia também tentar olhar para como é que essas lutas se inserem em determinadas estruturas e conjunturas sociopolíticas do mundo contemporâneo. Ou, dentre tantas outras perspectivas, poderia falar dos sujeitos políticos que desempenham essas lutas, né? Mas aí, como eu disse, eu estou vou fazer um raciocínio aqui, e ele está estruturado basicamente em três partes. No primeiro momento, que é explicar o urbano como uma praxis, quer dizer, para além do desenho, do projeto,
ou do planejamento urbano, a perspectiva é de falar do urbano quer dizer, falar do urbano como uma prática, né? E, sobretudo, fazer uma crítica materialista desse urbano. Então, esse é o meu ponto de partida aqui. Num segundo momento, é caracterizar essa luta como uma experiência que é determinada por uma espacialidade bastante nítida. Então, chamar de luta urbana é chamar de luta espacial e discutir essa variável espaço, território, lugar, naquilo que é determinante da luta. Numa segunda parte dessa fala, eu queria fazer uma discussão sobre o que são as circunstâncias das lutas e das resistências nas cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, né? Circunstância aqui que eu vou chamar de vida cotidiana, e também localizar essas circunstâncias nas especificidades e nas singularidades do Brasil e da América Latina. E numa terceira parte, depois de pensar essa circunstância da luta e o seu desenrolar, pensar quem são esses sujeitos políticos, né? Quem são esses sujeitos das lutas urbanas de hoje em dia. E esboçar aqui uma conclusão junto com vocês, acho que é também só uma tentativa de amarrar essa fala, que é pensar quais são as possibilidades, o que está no horizonte daqueles que agem por meio da luta. Então, para começar, o que está implícito numa ideia de urbano, ou num conceito de urbano, melhor dizendo, quando considerado a partir das lutas? Isso implica em pensar o urbano como uma praxis espacial, portanto, como uma prática, como uma ação que tem uma duração, tanto do efêmero quanto a longa duração, mas é, sobretudo, pensar uma agência nos lugares, né, da vida urbana. Essa ideia do urbano, que a ser analisado nas lutas e a ser compreendido por meio de uma praxis espacial, ela não é nova, ela é uma ideia dos anos 70 e ela foi desenvolvida, em primeiro lugar, talvez, pelo Henri Lefebvre, que é um filósofo francês. Ele desenvolveu esse argumento em 2 livros, um livro denominado A Revolução Urbana e um segundo denominado A Produção do Espaço, ambos discutindo discutindo a tese de uma urbanização completa, de uma urbanização planetária, né? E a discussão central para o Lefebvre era de que a sociedade urbana já substituía, àquela altura, a sociedade industrial. Por isso é que a gente pode falar de uma revolução urbana, porque tem uma transformação no modo de vida, dadas as condições dos lugares urbanos nas quais as pessoas estavam inseridas, já na década de 70. Também na produção do espaço, na Revolução Urbana, tem uma tese do Lefebvre que aguarda aí uma demonstração melhor, mas que é contundente e que eu acho que vale a pena ressaltar aqui para ajudar também a entender como é que a gente faz essa transposição aí do urbano para a luta e do urbano para a filosofia, né? Segundo ele, o problema do urbano renova a filosofia, renova as categorias e os métodos da reflexão filosófica, sem que essas sejam rompidas ou rejeitadas, mas de modo a que essas categorias passam a receber um novo sentido, né? Um algo novo, por assim dizer. Esse urbano, de que fala Henri Lefebvre, ele é vivido em muitos níveis. Ele é vivido em termos de explosão e implosão. E sempre a partir do cotidiano. Então, a partir da sua vizinhança, a partir do seu bairro, do centro da sua cidade, as margens da sua cidade, aquilo que delimita e caracteriza a região na qual você está inserido, né, o seu país, o planeta. Então, essa transversalidade de escalas, essa multi-escalaridade que nos atravessa, a simultaneidade desses vários níveis que estão presentes na vida cotidiana, né, que fazem, então, os territórios vividos e ou imaginados na cidade. Quando se fala de implosão,
fala-se de concentração, de adensamento, de condensação, não mais em termos de números de população ou de densidade demográfica, né? Fala-se ao contrário, de um adensamento de modos de desempenhar essa vida. E quando se fala de explosão, a gente fala de uma fragmentação do urbano. Então, a cidade ela não é uma continuidade, né? Como ela nasceu lá no século XIX, com limites estritos e com caminhos demarcados. A sociedade é uma projeção, a sociedade urbana é uma projeção de fragmentos num determinado espaço, né? São os vazios, são as margens, as redes, são as periferias, as cidades satélites. Então, é um tecido urbano, né? É uma conexão, é uma montagem de fragmentos, melhor dizendo. E a sociedade que vive esse tempo do tecido urbano é o resultado de um processo histórico contraditório, repleto de conflitos e de lutas. Assim, seguindo aqui o argumento do Lefebvre, que deixa de fazer sentido analisar a sociedade urbana em termos de formas, ou mesmo em termos do conceito oitocentista, ou do conceito do início do século XX de cidade, né? É preciso pensar os processos de transformação da vida nos lugares urbanos, independentemente do tamanho, da configuração ou da morfologia. É preciso pensar a sociedade urbana em termos dos fluxos das pessoas, e não em números de pessoas, né? Mas das mudanças, da proliferação. Deixou de ser possível falar de alguma coisa, de um organismo, de certa forma simples, né? Como era uma cidade fechada em si mesma. O que a gente tem, então, é esse tecido, essa costura de muitos pedaços, né? E para pensar esses pedaços, é preciso dar conta dos processos, não mais das formas urbanas. Então, é uma transformação radical para a teoria urbana, para o ensino de arquitetura e de urbanismo, quando você deixa de falar de desenho, quando você deixa de falar de projeto e passa e deixa de falar, sobretudo, de planejamento urbano, né? E passa a falar de uma espécie de expectativas a partir dos movimentos das pessoas, da vida, do desempenho da vida das pessoas num determinado lugar, né? Essa mudança, o Lefebvre elabora a partir de um método que ele chama de regressivo progressivo, onde ele diz, método no qual ele diz que é preciso projetar aquilo que existe no futuro para iluminar o passado. Então, isso não é novidade, né? Isso é, por exemplo, uma concepção central nas teses sobre a história de um outro filósofo europeu, que é Walter Benjamin, né? Lá na obra das Passagens. Mas, especificamente na questão urbana, o Lefebvre avança um pouquinho para dizer que é preciso analisar o existente e compreender a sua potência futura. E ele tem uma frase que é, a meu ver, lapidar, onde ele diz que a urbanização, ou seja, a efetivação, a efetiva ocupação de um território urbano, a urbanização carrega consigo essa energia projetiva. Dado isso, como pensar então o urbano, né? Como uma totalidade de produção somada à reprodução, mas numa soma que é incongruente, uma soma que nunca é completa, que deixa resíduos, que deixa restos o tempo todo, né? Que está cheia de contradições, cheia de complexidades ainda mal conhecidas. Para imaginar essa energia e a potência do urbano lá no futuro, o Lefebvre formula alguns conceitos que também, ele é um filósofo muito prolixo e essas coisas ficam escritas durante toda a vida dele, né? O Lefebvre viveu muito, viveu todo o século XX, morreu em 1991, aos 90 anos, e então para ele essa ideia da imaginação do urbano futuro deveria vir a partir de uma formulação sobre o conceito de diferença, de centralidade, do direito à cidade, de pensar as utopias concretas que se realizariam nessa vida urbana. Mas
o que opera a transformação decisiva no modo de raciocinar sobre a produção do espaço na arquitetura e no urbanismo também, né? Muito embora esteja embutido aqui uma crítica direta à vigência dessa disciplina chamada urbanismo, o que interessa é pensar os modos da existência, da experiência urbana. Então, é aí o foco, né? Essa experiência urbana que é vivida como conflito, em que bases a gente pode raciocinar sobre ela, né? De que modo, que tipo de mobilização conceitual, teórica e prática a gente vai fazer para poder dar conta de narrar essa experiência da luta, né? Uma vez que pensar os modos, os diversos, os múltiplos modos dessa praxis espacial, é sempre pensar uma vida coletiva, esgarçada ou coesa, mas é sempre uma vida coletiva, vida social e vida política. Os ritmos, novas formas sociais, novas experiências, novas narrativas, né? Por outro lado, a abordagem lefebvriana é herdeira direta do materialismo marxiano, então ele é um filósofo que avançou na teoria do materialismo dialético, e existem dois pontos que são necessários aqui, né? Assim, quando a gente trabalha com Lefebvre, quando a gente começa a pensar, não exatamente na filosofia desse autor, mas em outras filosofias que olham para essa questão da praxis, que olham para a vida coletiva quando desempenhada num lugar urbano, é que é preciso fazer a crítica do urbano de um ponto de vista materialista. Isso com o alfabeto do materialismo, né? Assim, para sempre, porque é preciso criticar o urbano a partir de um relato sobre o real. É preciso superar o idealismo que está contido num desenho urbano, ou num projeto urbano, ou mesmo numa perspectiva de gestão urbana a partir de um planejamento que é feito verticalmente de cima para baixo, né? E apenas pelos setores técnicos, né? Então, para o Lefebvre era preciso fazer a crítica da vida urbana a partir de uma crítica materialista dessa vida urbana. Isso de que modo? Por um lado, era preciso inserir o urbano numa experiência concreta, era preciso inserir o espaço no materialismo histórico, e depois outras pessoas disseram que além do materialismo histórico a gente precisava de um materialismo geográfico, porque, por exemplo, se eu vou falar de Brasil e América Latina, eu preciso considerar socio-historicamente o processo colonial que nos formou, né, que nos constituiu. Eu preciso discutir a diferença colonial que é estruturante e que é constitutiva do capitalismo. Mas algumas categorias de Marx são muito caras a toda essa abordagem da experiência urbana. Quando ele escreveu em 61 o materialismo dialético, ele diz que ele estava recuperando, ou que ele queria dar prosseguimento a alguns conceitos marxianos, que eram alienação, praxis, totalidade social, e dizer que estabelecer ou discutir a vigência atual, né, àquela altura, nos anos 60, dessas categorias teóricas que estavam repletas de uma carga política, né? E aí vou ler uma citação dele aqui só para a gente entender aqui o caso, né? Como é que eu vou chegar com isso lá na questão das lutas. Ele diz assim, abre aspas, a praxis é o ponto de chegada e o ponto de partida do materialismo dialético. Esse, afirma Lefebvre, não tem outra finalidade que não a expressão lúcida da praxis. Ou seja, o materialismo é a filosofia que pode expressar lucidamente a prática social. Então, outra finalidade que não a expressão do conteúdo real da vida e, correlativamente, a transformação da praxis atual numa prática social consciente, coerente e livre. Para o Lefebvre, alguns momentos são reveladores dessa praxis livre. E é importante que todos esses momentos
são retirados dele da tradição, por ele da tradição revolucionária e são momentos de vida urbana. A Comuna de 1871, a Rússia de 1917 e maio de 1968 na Europa. Esses momentos urbanos e momentos de luta é que levaram Lefebvre a uma conclusão radical. Ele dizia: a revolução subjaz na vida urbana e, mais exatamente, na vida cotidiana urbana. Então ele escreve, de novo, abre aspas, o que queria Karl Marx? Marx queria mudar a vida cotidiana, porque mudar o mundo é, sobretudo, mudar o modo pelo que, cotidianamente, se vive a vida real. Até o ponto de dizer que a crítica da vida cotidiana é a única que retomou e continuou o autêntico projeto marxista, que era o de ressituar a filosofia e de realizá-la. Então, aqui a âncora, a principal âncora da filosofia lefebvriana para mim, que é a de fazer uma crítica radical orientada a alcançar a metamorfose da vida cotidiana. Então, com isso, a gente acho que fica. Estou tentando deixar claro aqui esses dois pontos de partida. Por um lado, o urbano como praxis espacial, e por outro, a crítica da vida cotidiana como uma possibilidade de crítica materialista do urbano. Então, esses são os dois pontos, talvez, mais caros a mim aqui nessa argumentação. Uma outra questão que também me parece importante, se a gente vai desenvolver esse argumento sobre falar da vida urbana a partir das lutas, a partir desse uso disruptivo do espaço, né? E uso disruptivo da lógica do capital, né? Se eu vou descrever a vida urbana, a vida cotidiana urbana, a partir desse uso do espaço que é disruptivo da lógica capitalista, é preciso, então, tentar delimitar aqui de que uso falo aqui, né? De que experiência. Isso tudo porque a gente começa a ver, assim, quando eu digo que os três momentos, a Comuna de 1871, a Rússia de 17 e o maio de 68 europeu, isso não serve mais na íntegra, né? Aquilo que a gente observa, vê e experimenta nas lutas contemporâneas, porque tem um novo conjunto de conflitos, tem outros padrões e novos padrões de conflitividade, né? Sobretudo porque os ativismos, eles estão espacializados, mas esses ativismos, eles são desenhados segundo naturezas e dinâmicas muito diversas, né? Múltiplas. Então, é preciso ir atrás de um conceito de experiência, né? E aí, a mim, me parece a hora de pensar essa experiência a partir do que Walter Benjamin chamou, ancorado na filosofia da natureza e na doutrina das cores de Goethe, de empiria delicada. Porque ali é que Benjamin avança na sua crítica materialista desse mundo das coisas, que é um mundo descontínuo, né? E, ao mesmo tempo, é possível pensar nessa empiria num outro lugar da filosofia que pode parecer incongruente, mas que eu quero trazer para cá, que são as aulas do Michel Foucault no Segurança, Território e reunidos, né, no livro chamado Segurança, Território e População, e também reunido no livro Em Defesa da Sociedade, aquilo que o Michel Foucault chama de urbano a partir de uma coexistência densa. Uma primeira tentativa lá do Foucault de falar sobre os processos de urbanização e nos processos de regulação que aqui o espaço da vida coletiva foi submetido, né? Então, por um lado, essa ideia de uma empiria delicada e, por outro, uma compreensão e uma crítica materialista dessa coexistência densa e desse mundo descontínuo das coisas. Então, vou abrir um parêntese aqui para conceituar essa experiência antes da gente, o que eu estou chamando de experiência, antes da gente passar para o que é propriamente a circunstância, né, dessas lutas urbanas. A experiência,
para Benjamin, quando ele fala da vida urbana, tem uma formulação decisiva quando ele diz que todo fato já é teoria. Aqui é Benjamin lendo a filosofia da natureza, então, de Goethe, que escreveu, e aqui eu cito Goethe dizendo o seguinte: o mais elevado seria compreender que todo fático é já teoria. O azul do céu revela-nos a lei fundamental da cromática, que não se procure atrás dos fenômenos. Eles próprios são já a teoria. E ainda o mesmo Goethe, na doutrina das cores, que diz: cada ato de visão converte-se em contemplação, cada ato de contemplação em ato de meditação, cada ato de meditação em ato de conexão. De modo que podemos dizer que, em cada olhar atento, teorizamos já sobre o mundo. Fecha aspas. Para Benjamin, a fórmula, como ele mesmo chama, no trabalho das passagens, é, abre aspas, construção por disposição e reunião de fatos. Construção que elimina completamente a teoria. Então, isso está lá, estou citando aqui diretamente da obra das passagens. O que é possível sorver dessa noção da empiria delicada, desse amor pelo detalhe, dessa sensibilidade para a minúcia de que está falando Benjamin nesse conceito de experiência, né? É uma experiência que, então, se faz ao dirigir a atenção para o fundo do que a gente está vendo à primeira vista. Como ele escreveu lá naquele texto, que é um texto pequenininho, chamado Experiência e Pobreza, né? Lá ele escreve, e eu vou citar: não desmentir a experiência por se contentar com o que dela se sabe dizer. Como quem voltou da Primeira Guerra Mundial e ficou em silêncio, não porque nada tivesse a dizer, mas porque era preciso encontrar expressão à barbárie que se tinha vivido. Depois da experiência monstruosa da guerra, os homens voltavam mudos dos campos de batalha, que eu estou citando. Mais pobres de experiências partilháveis, escreveu Benjamin. Aquilo que 10 anos mais tarde fomos encontrar na grande onda dos livros de guerra era tudo menos experiência contada e vivida. Não, o fenômeno não é assim tão estranho, porque nunca a experiência foi mais desmentida. A da estratégia pela guerra de trincheiras, as econômicas pela inflação, as do corpo pela fome, as morais pelos detentores de poder. Essa pobreza da experiência partilhável leva-nos, segundo Benjamin, a começar tudo de novo, a voltar ao princípio, a saber viver com pouco, a construir algo com esse pouco. A guerra fez dos antigos homens novas criaturas, e essas criaturas já falam uma língua completamente nova. É a experiência da guerra que transformou completamente as pessoas, né? Pobreza de experiência, diz Benjamin. E essa expressão para ele não significava que as pessoas sentissem algo como uma nostalgia de uma nova experiência. Ele escreve: não, o que as pessoas anseiam é libertar-se das experiências, anseiam por um mundo em que possam afirmar de forma tão pura e clara a sua pobreza, a exterior e também a interior, que daí nasça alguma coisa que se veja. É porque, para Benjamin, dissociar de modo direto aquilo que se viveu, e ele está escrevendo ali nos anos 30, né, assume, mas permanece ainda nos dias de hoje, tendo um significado explosivo. E esse significado ele se constrói quando se dirige a atenção àquilo que aparentemente não tem importância, aos dejetos, aos resíduos, né? Aos vestígios. Esse é o materialismo particular de Walter Benjamin, capaz de realizar, por meio dessa empiria delicada, a crítica do mundo cotidiano e descontínuo das coisas, né? De novo, aquilo que é sensibilidade para a minúcia. Para o nosso caso aqui,
todo esse preâmbulo sobre a experiência é para afirmar que, sem prática de luta, sem experiência de luta, não há condição para formular a teoria das lutas. Então, o que eu vou fazer a seguir de posse desses 3 momentos, do urbano considerado como praxis espacial, de uma crítica materialista do urbano a partir da crítica da vida cotidiana e da experiência compreendida como empiria delicada, a experiência urbana é compreendida a partir de uma empiria delicada, é fazer 3 perguntas. Como a gente luta? Quem luta? E em que circunstâncias se luta? Então eu vou tentar falar um pouco sobre essas 3 questões, sobre aquilo que pode ser esboçado como resposta para elas, né? E eu repito, é um esboço, mas eu vou começar pela terceira, pela ideia da circunstância da luta, né? Entendendo que, tanto no caso brasileiro, no caso latino-americano, como se eu falar numa perspectiva mundial, a circunstância da luta urbana são as circunstâncias a que o cotidiano nos amarra, são as circunstâncias em que o cotidiano nos inscreve, né? E o que isso implica, portanto, né? Quando eu falo de crítica da vida cotidiana, porque não há dúvida, né? O cotidiano é o âmbito do banal, do repetitivo, daquilo que é puro apassivamento, mas o cotidiano, exatamente naquilo que ele tem de sempre igual, ele é inapreensível num conceito, né? Se a gente pensar o que são a poesia e a filosofia no cotidiano, a poesia e a filosofia são vividas, né, no cotidiano. Então, o cotidiano é aquilo que é o não extraordinário, é o não slogan, né? E, ao mesmo tempo que pode representar uma vida imersa na passividade, é também no cotidiano que pode estar a fagulha ou uma espécie de trincheira contra, ou uma trincheira de resistência ao espetacular, né? Então, quando o Lefebvre fala de fazer a crítica da vida cotidiana, de uma certa forma, fazer a filosofia que é tornada possível exatamente quando se pensa de dentro do cotidiano, sobre a condição que se tem para viver ali naquela circunstância, né? Toda vez que a gente fala num espaço urbano, a gente pensa num espaço que é rigidamente controlado, com estratégias mais ou menos visíveis, mais ou menos abrangentes, mas é sabido que no espaço urbano o poder se utiliza das localizações e dos lugares para veicular estratégias. Então, do que se trata quando a gente vislumbra na escala da vida cotidiana, no nível dos nanoterritórios, das vizinhanças, dos bairros, das microconfigurações espaciais e das relações que estão contidas nessas microconfigurações espaciais? Do que se trata quando a gente fala de uma possibilidade de resistência a partir do espaço e uma resistência no espaço, né? O cotidiano, quando experimentado criticamente, ele nos permite sintetizar a materialidade das lutas atuais, ou pelo menos essa síntese no que diz respeito à temporalidade das lutas, né? A temporalidade que anima os processos das lutas urbanas, porque são guerras continuadas, são momentos agudos, são momentos infinitesimais no meio da sua tarefa diária, da sua rotina, né? Mas a possibilidade da crítica, ela reside no interior desse desempenho rotineiro, desse desempenho da vida banal, das coisas em que você vive com o cérebro apagado ou não, mas é aí que reside a possibilidade da resistência, né? Então, só aí que é possível criticar o cotidiano, vivendo-o, né? Então,
Quando eu falo aqui da crítica da vida cotidiana, eu estou falando daquele momento em que é preciso superar esse apassivamento, de alguma forma, né? Ao mesmo tempo, é preciso pensar que não há outra forma de lutar na cidade, de lutar no espaço urbano, se não se luta contra uma enorme máquina de escravização da vida em todos os seus aspectos, né? E isso é decorrente dos processos da sociedade urbana. Esse é o lado mais escuro da sociedade urbana, porque é o entendimento de que a tecnologia transformou a experiência, transformou as pessoas, transformou a capacidade de falar, transformou a expressão da vida humana, mas ele pode também representar uma abertura, né? Esse cotidiano transformado pode representar uma abertura. E aí, eu gosto muito de uma expressão que o Félix Guattari usou num texto escrito junto com o Tony Negri, chamado Verdades Nômades. Na verdade, ele chama de... o Guattari diz que depois da derrota dos movimentos de contestação política e social nos anos 60, vieram os denominados anos de inverno. E aí eu acho essa expressão também primorosa, né? Porque desses anos de inverno que nasceram, por exemplo, na América Latina, os dias de hoje, né? O que nasceu nos anos 60 está em curso na América Latina ainda hoje, né? Porque ali nasceram formas de vida coletiva, comunitária, vidas nas periferias que se converteram em formas de luta. Não estou falando do sucesso dessas lutas, eu estou falando de uma condição urbana que é a condição de lutar, é um aprendizado da luta que se deu nas periferias das grandes cidades, nas periferias pobres da América Latina e no Brasil. Por que isso, depois dos anos 60? Porque é quando se dão os processos massivos de urbanização nesses países, né? E aí quanto mais a gente lê sobre esses momentos de luta na América Latina, a gente percebe que são os afetos que organizaram os bairros nos complexos de favelas, nas vizinhanças, né? E que revolucionário, no nosso caso, revolucionário nas inúmeras experiências de luta latino-americana, é exatamente aquilo que se incorporou ao dia a dia. São os trabalhos coletivos, a liberdade que não é conquistada às custas de outras pessoas, mas que é uma prática livre compartilhada, né? E é isso que está depois da denominação de cidade formal, cidade informal, cidade legal, cidade ilegal. Isso é penetrar profundamente no fato. Isso é olhar para as configurações de vida que se dão nesses territórios de intensa informalidade, né, porque escapam por completo ao desenho, ao planejamento e ao projeto. Isso é olhar para o fato urbano e enxergar ali práticas livres compartilhadas que foram sendo aprendidas e foram sendo colocadas em prática, né? E aí, esses anos de inverno, como chamou o Guattari, eles dizem respeito a uma espécie de reorganização desses processos de luta, né? Na verdade, de novo, né? Se eu afirmo que toda luta urbana é um uso do espaço que é disruptivo da lógica do capital, que uso disruptivo é esse que coube a esses anos de inverno? Então, a gente poderia falar, por exemplo, da Revolução Sandinista de 1979, podíamos falar da Venezuela em 89 com o Caracaço, poderíamos falar dos levantes indígenas na Bolívia e no Equador de 1990, dos zapatistas em 1994, poderíamos colocar entre parênteses, né, os 25 anos que vão aí de 1995 no Brasil até, sei lá, 2019, quando a gente passou do consenso de Washington ao consenso das commodities, né? Mas a gente pode falar também na Europa de 1989, né? O que ganha fôlego na década de 80, nesses anos de inverno,
são novos processos coletivos e singulares, e processos que se dão a despeito da aliança atlântica entre a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, né? São lutas que se dão num poliedro, digamos assim, né? Lutas contra a exploração, pela liberação, lutas que são dirigidas ao mesmo tempo a objetivos imediatos ou a objetivos de longa duração, lutas triviais, locais, e não obstante, lutas identificadas com o futuro da humanidade. De uma certa forma, são lutas que aprenderam a se revoltar contra a apropriação indébita daquela riqueza que é gerada pelo trabalho, lutas contra a precarização do trabalho, os ritmos de exploração e centralização das burocracias infinitas, né? Mas também lutas pela paz ou lutas no próprio aprendizado do movimento, né? Da organização e da reunião das pessoas. Em 1968, a Europa testemunhou uma continuidade que foi basicamente dada pelos movimentos radicais da juventude. E para esses movimentos convergiram e se misturaram a cultura underground, a ação direta, os princípios libertários. Esses movimentos conseguiram operar, sem dúvida, mudanças radicais no plano dos costumes familiares e dos princípios de convívio social. São lutas simbólicas, tão apoiadas na melhoria das estruturas comunicativas, lutas em torno da boa vida, né? Daquilo que a gente chamou aí no vocabulário do neoliberalismo de qualidade de vida urbana. Mas sim, luta por uma boa vida, luta pelos direitos humanos. É nesse período, por exemplo, que a gente pode começar a observar quando surgiram as ocupações, porque as ocupações não são algo novo nas cidades, as favelas nasceram como ocupações, mas as ocupações que acontecem durante toda a década de 90 e até os dias de hoje, né, elas têm características singulares, e são elas que merecem, talvez, serem tomadas aqui como o lugar para onde eu estou tentando olhar, né? Assim, porque são lutas sociais transformadas por causa dos territórios em que elas foram desempenhadas. O território passou a ser uma variável decisiva. Se a gente pensar no movimento do Sem Terra, se a gente pensar em Palo Alto na Bolívia, em El Alto na Bolívia, se a gente pensar nos piqueteiros de Buenos Aires, em todos esses acontecimentos, as relações sociais, a dimensão das relações sociais desempenhadas a partir de um território singular, de um território com as suas características, passou a implicar numa exigência para analisar a repercussão dessas lutas. São relações sociais territorializadas, portanto, né? Não basta eu pensar numa reivindicação política. Se eu olhar para uma reivindicação política que acontece no universo do Complexo da Maré, que tem 140 mil habitantes, é impossível descolar a reivindicação do lugar onde ela acontece, em que ela acontece, né? Tem um geógrafo, um professor brasileiro chamado Carlos Walter Porto Gonçalves, que diz que a partir dessa compreensão de que o território é espaço feito coisa própria, é que a gente pode falar de novos conflitos, ou que a gente pode falar de novos padrões de conflitividade, né? E que categorias que a gente já falava na teoria marxista mais tradicional, como autogestão, autonomia e autodeterminação, quando vistas a partir de um território, elas colocam a luta em outras bases, né? Ela é quase como se a gente, daqui em diante, ou desse momento em diante, a partir do momento em que o território é uma variável decisiva, seja necessário falar que o conflito social é um conflito encarnado no território, que é um conflito territorializado. Isso implica em falar de conflitos diferentes, se eu estou falando das classes populares, do sem-teto, se eu estou falando dos povos originários, dos negros, dos indígenas, né?
porque cada um deles reivindica a partir de um território e difere do modo de vida hegemônico. Mesmo a reivindicação de habitação, por formas de habitação, né? Reivindicações por terra, se dão para fora dos modos de vida hegemônicos. Então, por isso é que o território, a apropriação, que significa modo de viver, implica, né? Então, o decisivo nesses novos padrões de luta desempenhados nos lugares urbanos e nos lugares cotidianos da vida urbana é que moradores criando condições para ampliar o seu campo de ação tensionam e esgarçam o poder político e econômico do capital quando ele pretende controlar os sujeitos políticos e os habitantes. Então, em síntese, as características de cada lugar são decisivas. A organização territorial desses lugares são armas para as lutas políticas. E isso também não é uma afirmação que um ou outro autor tenha feito, né? De David Harvey, Eduardo Soja, próprio Henri Lefebvre, Raul Zibek, Marcelo Lopes de Souza, muita gente no Brasil e na América Latina dando conta disso, né? A organização territorial dos lugares, ou seja, a transformação dos lugares a partir do cotidiano, são armas das lutas políticas. Isso, olhando para o Brasil, eu gosto muito de um livro também de um professor italiano que é radicado no Brasil, é um professor para lá de polêmico chamado Giuseppe Coco, mas o Coco tem um livro primoroso chamado Mundo Brás, e é um esforço muito bem sucedido e muito consistente de pensar o que ele chama de o devir Brasil do mundo e o devir mundo do Brasil. Ele está discutindo isso num processo, a questão da globalização, tal como ela aconteceu no Brasil, mas ali há essa expressão mundo brás é muito cara a mim na hora que eu preciso olhar para as periferias, para a pobreza urbana, para discutir, por exemplo, a questão das centralidades periféricas num desenho de regiões metropolitanas como é o Brasil. Quer dizer, não é possível falar de centro e periferia de um modo tão claro e escuro assim, né? É preciso prestar atenção nas nuances e no grande intervalo que há entre o centro da região metropolitana, os centros de bairros, cidades na periferia das regiões metropolitanas que são centro para outras cidades periféricas, sempre no Brasil em torno de uma pauta tripla que não é nada simples, que é a pauta da terra, da habitação e do trabalho, né? Mas que isso não se reduza ao consumo de um determinado objeto, não se reduza à pauta da obtenção da casa própria, ou não se reduz à luta sindical. Isso está fragmentado em inúmeras experiências vividas aí no anonimato de todo dia, né? Quer dizer, se a gente quiser colocar em uma grande teoria, aqui, por exemplo, que a gente precisa pensar o colonialismo e a colonialidade, né? As resistências que aqui no cotidiano das periferias urbanas latino-americanas se configuram como lutas que vão muito além do problema das classes, né? São grupos sociais em diferentes condições de subalternização, grupos que reivindicam a ruptura das relações de dominação e exploração, e relações de dominação e exploração que historicamente acompanham o sistema mundo capitalista moderno colonial, né? Então, não se pode falar de resistência e de lutas urbanas sem sobrepor essa imensa retícula que é a do colonialismo, né? Então, isso nos lega uma tarefa gigantesca, que é a de fazer o esforço do conceito de pensar, o esforço do conceito dessa subjetividade, né? Pensar sobre quem age e como age quando há revolta
numa mega cidade da América Latina ou numa mega cidade no Brasil. Na arquitetura, a gente tem por método pensar a ação, porque os arquitetos intervêm nos lugares, né? Intervêm nos espaços. E enquanto que na filosofia, talvez a gente deva fazer esse esforço de entender, de dizer quem desempenha essa ação, né? Uma constelação aí pode reunir os corpos individual e coletivo sob as formas de sujeição, sob as formas de controle que demarcam a vida urbana atual, né? Se a gente for tentar falar desses sujeitos da luta urbana atual, a meu ver, é quase que impossível não estabelecer um diálogo com os escritos de Michel Foucault, porque do mesmo jeito que tem uma constelação que reúne esses corpos individual e coletivo, né, para falar de cidade, para falar de lutas urbanas, é preciso pensar a constelação da biopolítica. Nessa constelação da biopolítica estão lá as formas de insurgência, os modos da contraconduta, os modos de governamentalidade, né? Se a gente entender que biopolítica tanto designa uma tipologia do poder como uma política de resistência, né? E se a gente entender que o corpo, o individual ou o coletivo, ele diz sobre o governo de si que reage e se insurge contra o governo dos outros. Então, a insurgência, a luta urbana, ela é reação a um controle. E isso é muito importante quando a gente pensa na ideia Foucaultiana da governamentalidade, né? Todo corpo está sujeito a uma força de regulação, de regramento, que está na natureza da política urbana, que está na regulação dos espaços urbanos, né? E aí o corpo, contra essa sujeição a que o urbano o submete na vida cotidiana, instala uma contraconduta. Então é nesse sentido que eu preciso trazer a filosofia Foucaultiana para essa conversa, né? Porque desse modo a insurgência, que é uma ação, uma luta, contestação, uma revolta, um levante, um conflito, né? Essa luta, ela configura uma experiência do corpo, e é sempre dessa luta que um corpo sai transformado, mesmo que seja para contar uma história de escombros. O momento dessa ação, o momento desse levante, o acontecimento da revolta, é o ponto entre o não histórico e o histórico. Por outro lado, a biopolítica diz respeito a esse governo de si em reação aos poderes estabelecidos sobre os corpos, né? Então, é a reação aos poderes, né? Esse reagir com a contraconduta à governamentalidade. Esse é o enfrentamento possível do biopoder. Eu estou só literalmente pensando alto aqui, né? É assim, mais ou menos como se a gente pudesse dizer o seguinte: a ação da revolta, ela permite uma genealogia do poder, né? Que se vale daquilo que, por exemplo, Benjamin chamou da história dos vencidos, né? Isto é, quando a história, nesse caso a história urbana, ela é o arquivo dos destroços, né? Então, lá no Em Defesa da Sociedade, Foucault vai dizer explicitamente, né? A luta é o motor do exercício do poder político. E é o mesmo Michel Foucault que afirma: onde há poder, há sempre resistência, sempre sendo um coextensivo ao outro. Então, essa resistência urbana, enquanto um acontecimento num espaço, ela coloca palavras sem um centro, ela põe uma expressão que não tem um centro, né? A subjetividade que se produz é versus a sujeição, né? É a capacidade de criar novos arranjos
No caso do urbano, é a capacidade de se agrupar, de se reunir numa coletividade, é a capacidade de criar novos arranjos dentro do sistema de equipamentos coletivos que caracteriza uma cidade. Então, nesse sentido, é um arranjo de pessoas, é um arranjo de indivíduos numa coletividade para contestar outros arranjos que são institucionais, né, para contestar a institucionalidade, se a gente pensar no que são as políticas urbanas, no que são os governos, a polícia no controle dos espaços, por exemplo, né? Então, é preciso pensar que as lutas promovem novas formas de subjetividade. E o que essas novas subjetividades recusam é um tipo de individualidade que nos vem sendo imposto há séculos. E aí, como Foucault fala lá nas entrevistas que ele concedeu, e que recentemente estão até traduzidas num livrinho da N-1 chamado O Enigma da Revolta, Foucault diz lá, talvez o objetivo, eu estou citando, abre aspas, talvez o objetivo de hoje em dia seja não descobrir o que somos, mas recusar o que somos. Recusar a investigação administrativa e científica que venha determinar quem somos nós. O problema ético, político, social e filosófico dos nossos dias não é tentar libertar o indivíduo do Estado, nem das instituições do Estado, nem da institucionalidade estatal. Porém, é nos libertarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga. O que Michel Foucault está tentando, nesses escritos sobre o urbano, que são possíveis de se depreender do Segurança, Território e População, Em Defesa da Sociedade, mesmo no Nascimento da Biopolítica, e também nessas entrevistas reunidas nesse livrinho chamado O Enigma da Revolta, o que ele está tentando é uma tipologia dessas lutas, se é que se pode chamar de tipologia, mas vou chamar aqui, uma tipologia dessas lutas antagônicas ao poder. Essas lutas que não são nem a favor, nem contra o indivíduo, mas que são batalhas contra o governo de individualização que está tão presente nas políticas de regulação urbana, né? Na cidade, o poder se exerce por meio de uma estratégia espacial. O poder é veiculado por meio de estratégias espaciais, né? O poder se exerce por meio de uma razão governamental, que é uma complexa combinação de técnicas de individualização e procedimentos totalizantes. Governo é conduzir condutas. A governamentalidade é um acontecimento. E não é que o governo oprima as subjetividades, mas é que esses governos nas cidades inventam e promovem tecnologias de si que podem ser integradas nas estruturas de poder. Então, os sujeitos passam a ser submetidos, ao mesmo tempo, à maneira como o poder é exercido e à capacidade do governo de si. Então, a subjetividade, que é contra a conduta, é conduzir-se juntos de forma diferente. Então, talvez seja aí uma perspectiva de falar dessas subjetividades que lutam, né, desses sujeitos que desempenham essas lutas atuais, né? Então, é uma prática coletiva, que é essa ideia da insurreição, né? Essa atitude crítica em meio ao cotidiano urbano. É quando alguém que é governado se desprende da violência consentida, do silenciamento e ergue-se contra o intolerável. Dessa forma, o sujeito político atual dá à política uma nova referência. E aí Michel Foucault vai dizer nesse livrinho, nas entrevistas, né, lá sobre a Revolução Iraniana, que experimentar é arriscar não mais si mesmo. E continua Michel Foucault. É preciso praticar a sublevação.
quero dizer, praticar a recusa do estatuto do sujeito no qual nos encontramos. A recusa da sua identidade, a recusa da sua permanência, a recusa do que somos. É a condição primeira para recusar o mundo, e eu diria o mundo governado da vida urbana, né? O mundo, o cotidiano urbano governado. Então, para já ir caminhando aqui para uma conclusão, eu poderia afirmar que toda vez que a gente tem essas subjetividades em luta, quem protesta no interior de uma coletividade antagônica configura uma força. É uma intensificação e um aprofundamento do político. E aí a gente pode falar sobre quem são os trabalhadores urbanos, né? Eles são um tipo muito diferente de formação de classe, fragmentado e dividido, são sujeitos vivendo situações múltiplas em suas aspirações e necessidades. Bem mais desorganizado e fluido do que solidamente implantado, como disse David Harvey. Esses trabalhadores urbanos não são de jeito nenhum o proletariado do século XIX e do início do século XX. Antes, eles são o precariado, que veio substituir o proletariado. Mas o que permanece como questão política, o que permanece como uma questão importante atualmente, é que o grande problema político passa a ser entender como esses grupos tão desorganizados podem se auto-organizar de modo a constituir uma forma revolucionária. Os protestos sacodem as economias urbanas. Por exemplo, a circulação de cargas, a prestação de serviços. A gente já viveu isso muito recentemente, sabe o efeito desses protestos, né? Mas compreender a expressão política desses protestos e o potencial revolucionário desses novos movimentos permanece como um desafio. Cada organização de uma luta urbana sugere que estamos num momento muito particular, singular e talvez radicalmente diferente da luta anticapitalista. O momento em que as multidimensões dos territórios urbanos é tudo que não podemos perder de vista. Contradição, solidariedades, conflitividades. É um momento potente na instauração dos contraespaços, desses espaços usados de modo transgressivo. Os usos disruptivos do espaço para confrontar a lógica do capital. E aí, só para encerrar, tenho 3 minutos, queria dizer só que quando a gente deu esse nome de resistências e lutas urbanas, para mim pareceu muito apropriado, de novo vou citar o Porto Gonçalves, porque ele diz o seguinte, se lutas urbanas são práticas contra-hegemônicas, a resistência precisa ser pensada em termos de uma reexistência. Isso porque formas implícitas de resistência que devem, a cada vez mais, serem explicitadas. A política coletiva sempre que se constrói na rua. Trata-se de manter a autonomia e a emancipação como horizonte e não interessa exatamente o que ou qual seja a possibilidade de realização. Trata-se de estar em resistência e não apenas num movimento de resistência. Mais que resistência, e eu concordo com o que diz o professor Porto Gonçalves, o que se tem é reexistência. E aí eu vou terminar com uma citação dele em que ele diz: o que se tem é reexistência, abre aspas, posto que não se reage simplesmente a uma ação alheia, mas sim que algo pré-existe e é a partir dessa existência que se resiste. Acabei. Tomara que tenha funcionado e que tenha ficado nítido todo esse esforço aqui de fala e que o áudio e vídeo tenham funcionado. Eu vou olhar os comentários só agora e aí vou responder aqui se eu der conta, mas de qualquer jeito, muito obrigado pela audiência e vivam bem essa quarentena. Força para todo mundo, para todos.